vocês estão? Mais uma live aqui para vocês e hoje com um tema espetacular que vai te ajudar muito a se comunicar em público. Qual é o título de hoje? 5 maneiras de você criar conexão com o seu público. Existem maneiras simples, são técnicas validadas, utilizadas por milênios já, e que você pode utilizar também para fazer a sua apresentação. Que tipo de apresentação, professor? Uma live na internet, uma apresentação de trabalho na faculdade. Se você sente dificuldade para criar conexão com o público, essa live é para você. E como nós vamos direto ao ponto, eu quero trazer aqui essas 5 técnicas e me comente se você já conhecia algumas e se você não conhecia, quando é que você vai utilizar essas técnicas aqui na sua apresentação. Primeira delas, comece sorrindo e demonstrando alegria genuína. Anota essa técnica aí. Comece sorrindo e demonstrando alegria genuína. Antes de eu te explicar mais a fundo essa técnica, eu quero primeiro que você internalize o seguinte. Quando você vai falar em público, você sempre tem que pensar em conexão. Eu já tive alunos que me perguntaram assim, professor, como é que eu posso aprender oratória para poder receber aplausos das pessoas? E eu falo, não é por aí. O objetivo de você estudar técnicas de oratória para se comunicar bem em público é para você criar conexão. Quando você não tem o interesse de criar conexão genuína, as pessoas vão sentir isso em você. Então entenda o seguinte, o público sabe quando você não é genuíno. Quando você não quer criar conexão, quando o seu único objetivo é o ego. Toma cuidado com isso. Para falar em público, você tem que primeiro pensar em conexão, criar conexão com as pessoas. Dito isso, vou me aprofundar agora aqui nessa primeira forma de você criar conexão. Comece sorrindo e demonstrando alegria genuína. Vamos colocar isso aqui de maneira prática? A maioria das pessoas, quando vão se comunicar em público, elas são dominadas pelo nervosismo. E esse nervosismo ele pode causar uma tensão física no corpo e você pode ficar com as expressões fechadas. Mesmo você estando feliz por aproveitar aquela oportunidade, mas às vezes você começa a sua apresentação com o semblante fechado. E o que isso pode passar para o público? Corpo fechado, o público se fecha para você também. Então, o primeiro conselho é, começou a apresentação, subiu lá no palco, ou então abriu aqui a câmera para se conectar, comunicar com as pessoas, faz o seguinte, sorri. Já começa com um sorrisão no rosto e demonstra alegria genuína por estar com as pessoas. Tem eventos que quando eu participo e vou fazer minhas palestras e apresentações, a primeira coisa que eu faço é chegar com um sorrisão e demonstrar alegria genuína. Pessoal, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Em diversos eventos eu sempre começo sorrindo e eu já falo, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Até nessa live, quando eu começo a live, eu falo, pessoal, que alegria estar aqui com vocês hoje, eu estava ansioso para estar aqui. Então faz isso, faz essa simples técnica, sorriso no rosto. E por que um sorrisão, professor? Porque quando você começa sorrindo, o público ele já sente que você está tranquilo. Diferente de você chegar com a expressão fechada. As expressões mais fechadas podem demonstrar tensão. Se você já começa sorrindo, as pessoas não vão sentir que você está nervoso. Muito pelo contrário, elas vão sentir que você está livre ali, que você está tranquilo. Ah, professor, mas por dentro eu estou nervoso, nervosa. Não importa. Não se preocupa. A questão é o que você transmite para o público, o que eles enxergam na sua comunicação verbal e não verbal. O João aqui, seja bem-vindo à live. Perfeito. Segunda técnica, já notaram a primeira? Segunda técnica para você criar conexão com o seu público. Elogie o público. Nossa, mas isso é tão simples. Sim, elogiar o público. Você já fez o primeiro passo, sorrisão no rosto e demonstrou a alegria genuína de estar com as pessoas. Agora elogie o público. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês. E olha, esse público é espetacular. Vocês já estão aqui há tantas horas e mantêm essa energia, estão aqui para aprender. Tem eventos que quando
eu participo, eu falo assim, pessoal, que alegria estar aqui com pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas com essa energia boa, que querem aprender, que poderiam estar em qualquer lugar, mas estão agora aqui para aprender lições, técnicas, ferramentas. Vocês são incríveis, saibam disso. Olha, quando você elogia de maneira sincera o seu público, você cria conexão com eles. Me diz aí, quem é que não gosta de ser elogiado, pessoal? Todo mundo gosta de elogios. As pessoas gostam de ser elogiadas por algo característico delas, por uma escolha que fizeram, por algo específico. Mas seja específico, já é uma outra dica. Seja específico. Porque quando você faz um elogio genérico, que alegria estar aqui com vocês. Vocês são muito bons, viu? Vocês são espetaculares. Fica genérico. Escolha algo específico. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês, porque olha só, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar e estão aqui agora para aprender sobre comunicação. E eu sinto a energia de vocês de querer evoluir. É bem diferente. É bem diferente. Elogie o seu público. Mas como é que eu vou elogiar o meu público? Observa dentro do evento o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão comentando, o que você sentiu de energia do público. Você pode pegar isso em poucos momentos, em poucos segundos antes da sua apresentação e fazer essa citação para elogiar o pessoal. Próxima técnica. Conte histórias curtas. Estou lendo aqui os comentários de vocês. E pessoal, vão comentando aí, depois ao final eu posso responder algumas perguntas. Fechado assim? Terceira técnica para você criar conexão. Conte histórias. Eu não sou um bom contador de história. Isso é uma mentira que a gente conta pra gente. Quando você se encontra com seus amigos e aí você começa a falar sobre algo que aconteceu com você no passado, alguma situação, você é um bom contador de histórias. Só que você sente que precisa contar uma mega história quando vai falar em público. Não. Tem alguma situação específica que aconteceu com você, algo engraçado, algo dramático, ou uma situação que você ouviu, não precisa ser uma história só sobre você, pode ser uma história de outra pessoa que você escutou, só que tem sentido, ligação direta ou indireta com o seu assunto principal. Às vezes é bem melhor você explicar uma técnica, alguma ferramenta, algum aprendizado por meio de uma história, do que você falar de modo técnico. Eu sempre dou esse exemplo. Vocês vão se conectar mais comigo se quando eu vou para uma palestra, uma apresentação, e eu falo que eu era tímido, travado e aprendi técnicas de oratória e hoje eu me comunico bem. Eu só te passei uma informação. Agora, se eu conto o seguinte, pessoal, quando eu estudei o ensino fundamental, na 5ª série, eu passei por uma situação terrível. Vocês sabem a chamada que o professor pegava a lista da chamada para poder chamar nome por nome e o aluno tinha que falar o quê? Presente, professor. Esse era o meu terror. Eu era uma pessoa tão tímida que eu fugia da sala de aula na hora que o professor puxava a lista de chamada, porque eu sofria para falar um simples presente, professor. Eu tinha ataque de pânico, meu coração começava a palpitar, a minha voz começava a tremer e tinha ânsia de vômito. Então toda vez eu ficava esperto, atento, para que quando eu visse o professor puxando a lista de chamada, eu desse uma desculpa, eu ia para o banheiro e ficava lá alguns minutos só para não responder a lista de chamada. Essa era a minha trava. E aí, pessoal? Se eu só falar de maneira direta para vocês que eu era uma pessoa tímida, travada, que não conseguia me comunicar, e eu contar essa breve história para você de algo que eu sofri um pânico para me comunicar, onde vocês se conectam mais? Na história. Então faz o seguinte, pega um documento, pode ser um documento no Word ou um documento no Notion, qualquer aplicativo que você quiser, até de anotações, e você vai criar um arsenal de histórias. Você vai lembrar de situações engraçadas, dramáticas, tensas, e você vai colocar nesse documento para você poder lembrar de histórias e contar para as pessoas. Quando você for palestrar, for para algum evento e escolher um tema específico para palestrar, você vai no seu arsenal de histórias e escolha a história sobre você ou uma história que você ouviu que faça sentido, que crie conexão com o público.
Ah, professor, mas em que momento eu vou contar a história na minha apresentação? Eu te oriento 3 momentos. Quando você for começar a sua apresentação, você pode comentar um caso curto, uma história curta, já começa a sua introdução de discurso com essa história, para conectar a ideia principal. Você pode contar a história no meio da apresentação para criar uma conexão emocional, ou explicar algum termo, explicar alguma situação que você queira, ao invés de falar de maneira mais técnica, você explicar e ensinar por meio dessa história, ou você pode utilizar no final. Antes de finalizar mesmo a palestra, você conta essa história para criar toda uma conexão emocional com as pessoas e aí você fechar com impacto. Ok? Mas essa é uma forma de você criar conexão com o público por meio de histórias. Estão seguindo aí, turma? Quarta forma de você criar conexão com o seu público. Faça pausas estratégicas para dar tempo para o público pensar. Se você é uma pessoa que fala de maneira muito rápida, ansiosa, você não vai criar conexão com o público porque você não dá tempo para o público pensar naquilo que você está dizendo. Olha só como eu estou desesperado falando com vocês. Quando você faz pequenas pausas estratégicas, da forma que eu fiz agora, e eu fiz de novo, quando você utiliza essas pausas estratégicas, você dá tempo para o público pensar. E, gente, isso é fundamental para criar conexão. Mas que conexão é essa, professor? Conexão intelectual. As pausas estratégicas na oratória, elas servem para que você crie conexão intelectual com o público e dê tempo para o público pensar no que você acabou de falar. Então, quando você explica um termo técnico, quando você passa uma informação impactante, quando você fala algo para o público refletir, faz a pausa. Porque essa pausa dramática, ela vai dar tempo para o público entender, vai dar tempo para o público pensar. E aí cria uma conexão maior com você. Quinta e última. Use expressões faciais. Pessoal, linguagem corporal é fundamental, é precioso na sua apresentação. Imagina que eu estivesse conversando aqui com vocês esse tempo inteiro e apenas com a linguagem corporal assim neutra. Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre comunicação oratória, então já vão entrando nessa live, tá bom? Sintam-se à vontade aqui. O que vocês sentiriam com isso? Eu não tenho nenhum tipo de expressão facial, eu não estou sorrindo. Ou então quando eu falo sobre algo tenso, quando eu falo sobre algo triste, eu utilizo as expressões que conversam com a minha comunicação. O próprio sorriso, que foi a primeira técnica que eu passei para vocês, comece sorrindo e demonstrando alegria genuína. Quando você já começa sorrindo, é expressão facial para criar conexão com o público. Outra forma de você criar conexão com o público por meio da linguagem corporal é você se aproximar do público. Então não fica parado, estático, em um único ponto fixo. Tem gente que quando começa uma apresentação, seja, sei lá, apresentação de TCC, uma palestra, ela se coloca num ponto fixo e ali fica pro resto da vida. E ela fica lá, parada, ó, tensa. Ela nem olha para um lado nem para o outro. É tensa desse jeito. Não, movimente-se. Aproveite o espaço. Se você conseguir, desça do palco, saia dali da frente e vá se conectar com as pessoas. Olhe nos olhos das pessoas, se aproxime delas. Isso vai criar uma conexão maior. Por quê? Porque você não é uma pessoa que está afastada, você não é uma pessoa que está só lá no palco, paralisada, falando um monte de coisa. Entendido isso? Tem muitas outras técnicas, mas é o que eu quero falar aqui para vocês. Você sempre tem que pensar em conexão. Sempre, 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 sempre. E quando você pensa em conexão com o público, você não pensa em você. Então vai essa última dica para você, essa última forma de você criar conexão. Fale com as pessoas, não para as pessoas. Repito, fale com as pessoas e não para as pessoas. Quando você cria uma conexão genuína, autêntica com as pessoas, você fala com elas, não é um monólogo. Então, se você sabe que não é um monólogo, na sua apresentação você vai pedir para o público levantar a mão,
Você vai criar uma interação, vai fazer perguntas para envolver o público, sempre pensando no público. E quando você pensa no outro, na conexão, o seu ego vai embora. E por que eu falo sobre o ego ir embora? Porque toda vez que você vai falar em público e está pensando só em você, o seu foco está só na sua performance. Será que eu apresentei bem? Mas será se eu errei alguma palavrinha, alguma coisa? Eu preciso falar palavras difíceis para passar a imagem de intelectual. Tá vendo? O foco é só em você. Quando o seu ego está no jogo, você não pensa no público, você não entrega as suas ferramentas, você não entrega o melhor para o seu público. O tempo inteiro você pensa em você, na sua imagem, porque eu quero aplausos, porque eu quero falar bonito, porque quando eu sair dali eu quero que as pessoas sintam que eu sou genial. Pessoal, não é assim. Se você quer de verdade ser um excelente comunicador, você tem que pensar sempre no público, no outro. A sua mensagem ela é mais importante que você. E se a sua mensagem é mais importante que você, ela precisa ser adaptada ao seu público. Não pense que algo que você vai falar hoje aqui para um público X vai funcionar para um público Y daqui a 2 meses. Não vai. Você tem que pensar sempre no seu público. Vamos fazer um breve resumo aqui. 5 maneiras de você criar conexão com o seu público. Qual é a primeira, turma? Comece sorrindo e demonstrando alegria genuína. Quando você começa já sorrindo. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa live. Eu estou sorrindo, eu estou feliz, demonstrando satisfação. E demonstre essa alegria genuína. E quando você sorri, lembra aí, se você começa sorrindo, o público sente que você é mais autoconfiante. Segundo, elogie o público. Elogie por estarem naquele evento. Elogie por serem as pessoas que elas são, pelas decisões que tomaram. Sempre escolha algo específico para você falar. Conte histórias curtas. Quando você conta história de algo que aconteceu com você ou com alguém próximo e que tem ligação direta ou indireta com o seu assunto, as pessoas se sentem muito mais conectadas. Quarto, faça pausas estratégicas. Não vá falando muito rápido assim, sem parar, não, porque isso demonstra até ansiedade e nervosismo. Faça pausas. Use essa estratégia para criar conexão intelectual com o público. E última, use expressões faciais. Sorria. Se você está falando de algo tenso, use essas expressões. Gesticule, use as suas mãos para gesticular. Ande pelo ambiente para você criar conexão com as pessoas e mantenha contato visual. Fechado assim, turma? Obrigado por participarem de mais essa live. Anotem todos os pontos. Se você ficou com alguma dúvida, já vai escrevendo aqui nos comentários e eu posso até fazer uma próxima live sobre a sua dúvida também. Até mais!